Deus está trabalhando em mim e, se você é crente, Deus está trabalhando em você. Você já parou para pensar na absoluta maravilha do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo em cada crente? Na verdade, no que éramos, no que somos, no que vamos ser, a transformação, isso é absolutamente incrível. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Agora, a vida de Simão Pedro tem uma revelação importante deste fator surpreendente do que ele era e em que ele se tornou. Como ele foi transformado, porque Deus trabalhou nele e por meio dele. Mas quem foi Pedro? Pois bem, Pedro era pescador e morava em Betsaida, que fica na costa do lago da Galileia. Em João 1 nós lemos, e eu estou usando a versão ampliada, um dos dois que ouviram o que João disse, esse é João Batista, e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou e encontrou seu próprio irmão Simão e lhe disse: nós descobrimos o Messias, que traduzido é o Cristo, o ungido. André então conduziu e trouxe Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: tu és Simão, filho de João? Serás chamado de Cefas, que traduzido é Pedro, pedra. Quando o Senhor prometeu a Pedro: tu serás chamado de rocha, isso foi um claro lembrete da própria necessidade de Pedro e do suprimento garantido que ele teria no Senhor. Um suprimento de tudo o que ele precisava quanto à firmeza, à força, à estabilidade. Esses elementos certamente deveriam ser seus, pois havia uma promessa: serás chamado. E isso vai acontecer. Isso deveria lhe acontecer quando ele tivesse a revelação de conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal, quando ele seria capacitado pelo Espírito de Deus. Cristo ligou a vinda inicial de Simão a todas as experiências subsequentes. Minha amiga, a conversão em sua vida tem como objetivo levar à consagração. Da consagração pretende-se conduzir a um caráter que Deus está formando em sua vida. Jesus veio a Pedro em um dia comum de sua vida. Ele estava realizando uma tarefa comum e rotineira. Nossa vida glorifica a Deus na fidelidade dos mínimos detalhes de nossa rotina diária, quando somos obedientes sempre em tudo a Deus, em cada pequeno detalhe. Para Ele, nós o estamos servindo, tanto quanto se você estivesse cantando no coral ou dando aulas na escola dominical. É ser fiel no mínimo, como mencionado em Lucas 16:10. Sabe, Pedro estava apenas fazendo o trabalho normal da vida quando Jesus veio até ele e usou seu barco para pregar. O trabalho de pesca era a vida de Pedro. Mesmo assim, Jesus usou a situação para mostrar como ele, o Senhor, poderia assumir uma tarefa tão comum e preparar um homem como Pedro para um serviço muito mais elevado. Se você e eu, em Cristo, obedecermos prontamente a Ele, as bênçãos serão infinitas. No entanto, o problema é, se nossa obediência for apenas parcial, veja, a obediência parcial perde a bênção que nos leva do discipulado ao serviço. Precisamos estar dispostas a dizer: tudo, Senhor. Não devemos hesitar e oferecer apenas um pouco de cada vez. É tudo por Jesus, e não se surpreenda com o que vai acontecer. Às vezes acontece muito rapidamente, porque o Senhor está esperando há muito tempo que você esteja naquele lugar. Pedro escreveu em 1 Pedro 1:13. Assim, cinjam as suas mentes, sejam sóbrios, circunspectos, moralmente alertas. Coloquem sua esperança inteira e imutavelmente na graça que está vindo para vocês quando Jesus Cristo, o Messias, for revelado. Vivam como filhos da obediência. Não se conformem com os desejos malignos que os governavam em sua ignorância anterior quando você não conhecia os requisitos do Evangelho. Mas assim como aquele Jesus que vos chamou é santo, vós também sede santos em toda a vossa conduta e maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se vocês chamam de seu pai aquele que julga cada um imparcialmente de acordo com o que faz, então vocês deveriam se conduzir com verdadeira reverência ao longo do tempo de sua residência temporária na terra, seja ele longo ou curto. Você está disposta a dizer: eu quero ser uma filha da obediência? Quer em tudo dar glória ao Senhor Jesus Cristo? Então, faça isso.
em nome de Jesus. Amém.